A paz de Cristo, que Deus abençoe vocês de maneira rica e abundante. Aqui é o evangelista Leandro Vaso falando. Eu quero pedir encarecidamente para você que vai assistir essa mensagem agora, para você se inscrever no meu canal, para você dar o seu joinha lá no vídeo do YouTube, para você fazer seu comentário, que é muito importante para a gente, para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Fazendo assim, você vai estar ajudando o canal Igreja, Evangelho e Salvação, o Ministério Leandro Vaso, para que a gente possa levar a mensagem do Evangelho a muito mais pessoas. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso muito da sua ajuda. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Eu preciso que você me ajude. Me ajude. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dá o seu joinha, faz o comentário, deixa Deus te usar para que o Evangelho chegue a muitas pessoas para a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Sou o evangelista Leandro Vaso, pastor da Igreja Evangelho e Salvação. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra em Números, capítulo 32, verso 23. Números, capítulo 32, verso 23. Um texto muito sério mesmo, que eu quero expor hoje aqui nesta noite. Está escrito assim: se não fizerdes assim, estareis pecando contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Quando eu olho para isso, meus amados irmãos, eu tenho aqui uma revelação tremenda e poderosa, que eu tenho que guardar no meu coração, entender essa revelação e aplicar na minha vida. Primeiro eu tenho que entender que o pecado nos acha. Eu tenho que entender que o pecado, ele traz consequências terríveis e desastrosas para a humanidade. Nós somos vítimas do nosso pecado, porque o nosso pecado nos acha. E a forma do pecado nos achar é trazer consequências terríveis daquilo que nós mesmos semeamos, daquilo que nós mesmos fomos lá e plantamos. E na lei da semeadura, nós temos que entender que nós colhemos uma proporção muito maior do que plantamos. Então esse texto é um texto muito sério, que ele está nos advertindo do seguinte: o vosso pecado vos há de achar. Vocês não podem permanecer desta maneira. Vocês não podem permanecer deste jeito. Achar que pode viver uma vida pecaminosa e podre e ter sucesso, ter uma vida bem-sucedida na eternidade. Não vai ter. Vocês podem até ter uma vida, entre aspas, bem-sucedida aqui na terra, daquilo que os homens declaram do que é sucesso. Mas quando vocês fecharem os seus olhos na terra e Deus vos chamar para a eternidade, vocês vão ver que o pecado destruiu completamente a vida de vocês, condenando vocês a uma eternidade de dor e de sofrimento sem fim. A uma eternidade aonde não haverá mais como você sair daquela situação, aonde o sofrimento jamais vai acabar, aonde haverá pranto e ranger de dentes para toda a eternidade, aonde você não vai poder fazer mais nada para sair dessa situação. Então eu quero falar para você que Deus é tão bom, tão gracioso e tão bondoso, que Ele traz uma palavra para você hoje, falando de como o pecado é perigoso, de como o pecado pode destruir você, de como o pecado pode condenar você a uma eternidade de dor e de sofrimento. E por que Deus traz essa palavra? Para te assustar? Não! Para te advertir, para fazer você despertar que você não pode mais viver dessa maneira, você não pode mais viver desse jeito, você não pode mais continuar vivendo uma vida pecaminosa e podre,
Você não pode mais continuar vivendo uma vida em que você não, em que você pense que não vai prestar contas a Deus daquilo que você está fazendo hoje. Um dia você vai prestar contas a Deus de tudo que você está fazendo. E Deus é tão justo, Ele é tão justo na sua eternidade, no seu grande poder, que haverá um julgamento para todos os ímpios, aonde Deus, antes de te condenar a uma eternidade de dor e de sofrimento para todo sempre, Ele vai julgar você, Ele vai sentenciar você, para que você entenda por que você está sendo condenado e sentenciado. Porque Deus é justo. Ele não vai simplesmente pegar você e lançar você numa eternidade de dor e de sofrimento sem você ter um julgamento, sem você ter um entendimento de por que você foi condenado eternamente. Então, para que você não seja condenado, para que a salvação te alcance, para que você possa enxergar a glória de Deus, para que você possa enxergar a luz de Deus, para que você possa ter uma eternidade de vida eterna, de gozo eterno, de salvação. Hoje Deus me traz aqui para dizer para você: o teu pecado tem consequências terríveis. O teu pecado vai destruir a tua vida por completo. O teu pecado vai te condenar eternamente. Mas se hoje você se arrepender dos seus pecados, de maneira genuína e verdadeira, aonde você vai rasgar teu coração na presença de Deus, aonde você vai chorar pelos teus pecados, aonde você vai confessar os teus pecados a Deus com arrependimento genuíno, verdadeiro no coração. Pode ter certeza, se assim você proceder, Deus há de perdoar os teus pecados. Deus há de fazer uma aliança contigo e fazer de você uma nova criatura, para que o pecado não te condene, para que o pecado não te lance numa eternidade de dor e de sofrimento por causa da consequência que ele gera na tua vida. Assim diz o Senhor para você: arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Confesse os teus pecados ao Senhor, porque Deus hoje manda te dizer: enquanto você não se arrepender, enquanto você continuar vivendo essa vida pecaminosa e podre, se deliciando no pecado, sem arrependimento, sem peso no coração, pecando, enquanto você continuar assim, você terá uma eternidade de dor e de sofrimento, você estará condenado. Mas se hoje você entender a mensagem, se hoje você entender o que Deus está falando, se hoje você entender o que Deus está dizendo para você, e se hoje você se arrepender e confessar os teus pecados, o Senhor há de perdoar os teus pecados. E se hoje você confessar Cristo como teu Senhor e Salvador, porque a Bíblia diz que aquele que confessa Cristo diante dos homens, o próprio Cristo o confessará diante do Pai que está nos céus. Se hoje você se arrepender dos seus pecados, confessar os teus pecados, porque pecado tem que ser confessado. E pecado, para ser confessado, você tem que dar nome a ele, porque pecado tem nome. Por isso a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor a misericórdia. Então, se hoje você se arrepender dos seus pecados, se hoje você se ajoelhar na presença do Deus Todo-Poderoso, com arrependimento genuíno e verdadeiro no coração, e começar a confessar os teus pecados e dar nome aos teus pecados, falando: Deus, eu tenho vivido na prostituição, eu tenho vivido no engano, eu tenho vivido na trapaça, eu tenho enganado, eu tenho trapaceado, eu tenho adulterado, eu tenho feito tantas coisas erradas, eu tenho roubado, eu tenho me corrompido a cada dia. Se hoje você confessar os teus pecados,
O arrependimento genuíno e verdadeiro no coração, dando nome aos teus pecados, fazendo uma introspecção, vendo lá dentro do teu coração todas as impurezas que existem lá dentro, os pensamentos ruins, aquilo que você desejou de mal para os outros, o que você teve inveja, aquilo que você cobiçou que não era teu. Se hoje você começar a confessar os teus pecados, dando nome aos teus pecados, com arrependimento genuíno e verdadeiro no coração, pode ter certeza, Deus vai perdoar o teu pecado. E se você confessar Cristo como teu Senhor e Salvador e pedir a Cristo, me ajuda a viver uma vida que te glorifica, a viver uma vida que te honra, a viver uma vida que te agrada, pode ter certeza, Deus vai perdoar os teus pecados, vai fazer de você uma nova criatura e vai te ajudar a viver uma vida santa diante dele. O pecado, ele traz consequências terríveis, consequências que a gente colhe aqui nessa terra e a gente colhe na eternidade. Quando nós fazemos coisas que geram consequências aqui nessa terra, consequências terríveis aqui nessa terra, por causa daquilo que a gente mesmo fez, aquilo que a gente mesmo semeou, nós já começamos a colher o fruto da nossa má semeadura aqui na terra. E quando a gente fecha os olhos aqui na terra e vai para a eternidade, nós vamos colher lá na eternidade o fruto da nossa má semeadura, os frutos do nosso pecado, tendo a condenação eterna. Então hoje, Deus, por bondade, por graça, por misericórdia, para que você entenda que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Com Deus, eu vou repetir, não se brinca. Deus é sério demais. Eu quero falar uma coisa para você. Deus é radical. Ele é radical contra o pecado. Ele é radical contra as coisas que fazem com que você se afaste de Deus. Muitas pessoas dizem assim, Deus, por que você se afastou de mim? Não, Deus não se afastou de você. Foi você que se afastou de Deus. Porque quando você peca, quando você erra e você se delicia com aquilo, não se arrepende, e continua vivendo aquela vida pecaminosa e podre, você está se afastando a passos largos de Deus. Não foi Deus que se afastou de você. Não foi Deus que se recolheu de você, foi você que se afastou, foi você que foi para longe de Deus, preferindo o pecado, preferindo as delícias pecaminosas que aqui na terra te traz prazer, mas te leva a uma condenação eterna. Foi você que se afastou. Deus nunca se afasta da gente. Deus nunca nos abandona. Entenda isso. É você que se afasta de Deus por causa dos teus pecados, porque você não se arrepende, porque você continua pecando, você continua errando, você continua vivendo no pecado, sem tristeza pelo pecado, sem arrependimento no coração, e isso te leva para longe de Deus. Aí daqui a pouco você está vivendo consequências terríveis aqui na terra por causa do seu pecado, e você chega para Deus, Deus, por que me abandonou? Não, Deus nunca te abandonou, foi você que abandonou a Deus. Deus nunca virou as costas para você, foi você que virou as costas para Deus, vivendo essa vida pecaminosa, sem arrependimento, sem compromisso com Deus, sem aliança com Deus, querendo cada vez mais prazeres pecaminosos, prazeres que satisfaz a carne, mas te afasta de Deus. Eu quero falar para você, não existe coisa mais maravilhosa, mais tremenda, mais poderosa, mais sobremodo excelente que pode existir na vida do ser humano do que a presença de Deus. E só tem a presença de Deus aquele que tem humildade para reconhecer que é pecador. Aquele que tem humildade para reconhecer os erros e as falhas. E como é difícil a gente reconhecer isso. Como é difícil o homem olhar para si mesmo, reconhecer suas falhas e seus erros. Como é difícil o homem olhar para si mesmo e reconhecer o quanto tem errado e o quanto é falhado. Porque o homem sempre tem uma desculpa para o erro. Sempre tem uma desculpa para o erro.
Ah, eu errei porque a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, é culpa do diabo. Não, o diabo, ele te tenta sim, mas você decide pecar. Você decide fazer aquilo que é errado. O diabo já está condenado. A culpa do teu pecado não é diretamente do diabo, é tua, porque você cedeu à tentação de Satanás e fez aquilo que é errado. Se fosse assim, Deus não botava o pecador no inferno, era só amarrar o diabo e tirar ele da terra. Mas a nossa natureza é adâmica, é pecaminosa. Nós temos a escolha de pecar e de não pecar. E se o diabo nos tenta e a gente decide pecar, a culpa é nossa pelo nosso pecado. É por isso que Deus nos condena. Então você tem que ter humildade, você tem que descer desse salto de arrogância, de soberba, de altivez, de orgulho. Desce desse salto agora. Reconhece as tuas misérias, reconhece as tuas falhas, reconhece os teus erros, reconhece os teus pecados e vá para o joelho. A Bíblia diz: põe a tua boca no pó, talvez aí haja esperança. Se hoje você se arrepender genuinamente, se você botar o teu joelho no chão e a tua boca no pó e começar a confessar o teu pecado, dando nome aos teus pecados, com verdadeiro arrependimento no coração, pode ter certeza, haverá esperança para a tua vida, haverá esperança de salvação, haverá esperança de vida eterna, haverá esperança de gozo eterno na presença de Deus, porque você desceu do salto do orgulho, da altivez, da arrogância, da soberba, você reconheceu teus erros, você confessou teus erros, e aquele que confessa alcança do Senhor a misericórdia. Então hoje Deus está te dando essa oportunidade. Mas você tem que descer desse salto. Tem que descer desse salto do orgulho, da soberba, da altivez e reconhecer teus erros e confessar. E Deus vai perdoar os teus pecados e vai te dar a vida eterna. Quantas das vezes nós estamos vivendo uma vida pecaminosa, podre, estamos tão satisfeitos com essa vida, tão satisfeitos com aquilo que o pecado traz de satisfação carnal para nós, que a gente está tão longe, tão distante de Deus que a gente não percebe isso. E de repente acontece algo tão terrível na nossa vida. E aí a gente lembra de Deus e fala: Deus, por quê? Por quê? E o porquê é porque a gente se afastou de Deus. Toda consequência terrível que acontece na nossa vida é por causa do pecado. E por que essas consequências acontecem? Porque a gente se afasta de Deus por causa do pecado. Então hoje, Deus está te dando a oportunidade. Arrependa-se, reconheça teus erros, reconheça as tuas falhas, porque Cristo quer te dar a vida eterna. E essa vida está em Jesus. Só Jesus pode te dar a vida eterna. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A Bíblia vai dizer lá em 1 João: e essa vida está no seu Filho. Só Jesus tem a vida eterna. Então é preciso reconhecer nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. É preciso reconhecer que somos miseráveis e pecadores. É preciso confessar os nossos pecados. E é preciso confessar Cristo como nosso Senhor e Salvador e pedir a ajuda dele para ter uma vida de santidade, que ele nos ajude a vencer o pecado todos os dias. Porque, meu amado irmão, entenda o seguinte: o fato de Jesus entrar na tua vida não quer dizer que a luta vai terminar, não. A luta é constante. É todos os dias você negando a sua carne. É todos os dias você fechando a porta na cara do diabo. É todos os dias você negando a vontade da sua carne, o pecado que habita em você e que tenta dominar você. Todos os dias você negando isso. E só com a ajuda de Jesus você vai conseguir. Só com a ajuda de Cristo você vai conseguir. É por isso que todos os dias, quando você acordar, você tem que agradecer a Deus pelo dia e dizer: Senhor, me ajuda a vencer mais um dia. Me ajuda a vencer, ó Pai,
todas as tentações desse dia. Tudo aquilo que o diabo vai colocar diante de mim, me ajuda a vencer, me ajuda a dizer não. Tudo aquilo que a minha carne vai gritar para que eu erre, para que eu peque, para que eu faça aquilo que é errado, me ajuda, Senhor, a ter domínio próprio, a negar a minha carne, a crucificar a minha carne mais um dia. Peça isso a Deus todos os dias e Deus vai te ajudar a ter uma vida santa, a ter uma vida reta, a ter uma vida separada para Ele, porque assim diz o Senhor para você. O diabo pediu a tua alma. O diabo pediu a tua alma. Mas Deus tem esperança e salvação para a tua vida. Mas só o arrependimento genuíno e verdadeiro, só a confissão, e só a confissão dos seus pecados, e a confissão como Cristo, como teu Senhor e Salvador, é que vai fazer com que você vença o pecado que habita em você, o pecado que domina você, o pecado que condena você, e tenha a vida eterna. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que o pecado nos acha e traz consequências terríveis para a nossa vida. E eu quero aqui falar para você, rapidamente dando exemplos bíblicos, daquilo que eu já falei, mas só para você ter os textos bíblicos também. Por que não podemos brincar com o pecado? Primeiro, o pecado nos afasta de Deus, está em Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pecado nos afasta de Deus. Pecado nos leva para longe da presença de Deus. Nós não podemos brincar com o pecado. Porque um homem longe de Deus, ele está nas mãos de Satanás. Um homem longe de Deus está dominado pelo pecado. Um homem longe de Deus está completamente cego espiritualmente, condenado eternamente. E para isso é necessário que a palavra de verdade que denuncia o teu pecado venha chocar você. Porque tem coisa na nossa vida que só a gente tomando um choque de realidade para tomar uma atitude. A palavra é pregada trazendo a verdade, uma verdade que fere. Fere porque te confronta e você não gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ser confrontado. Mas o evangelho ele é confronto todos os dias. Todos os dias, quando você lê a palavra de Deus está te confrontando e mostrando quão miserável, pecador e falho você é. E você não gosta disso. Não gosta. Mas essa palavra que te confronta é que te liberta. Essa palavra que te confronta é que te salva. E é isso que você precisa ouvir. A palavra que confronta você nos teus erros, nos teus pecados. Porque o pecado está te afastando de Deus. O pecado está te dominando. O pecado está te levando para longe da presença de Deus. O pecado está te condenando. E se você não é confrontado pela palavra, você não tem esse choque de realidade que faz com que você mude a sua direção. Que faz com que você se renda a Cristo e possa vencer o pecado. Então hoje, você tem que entender, o pecado ele te afasta de Deus. E a Bíblia ela denuncia isso justamente para que você tenha um choque de realidade e se arrependa dos seus pecados. Porque se você não tiver esse choque de realidade, você vai continuar no pecado. E quando Deus te chamar para a eternidade, você estará condenado. Segundo, por que não podemos brincar com o pecado? Porque o pecado impede as nossas orações de serem ouvidas. Isaías 59, verso 12, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O pecado impede com que as nossas orações sejam ouvidas, respondidas. É por isso que tem gente que está orando anos e anos e anos por uma causa e essa causa nunca sai. As coisas nunca acontecem, a oração não passa do teto, o teto é de bronze, a oração não passa. Porque está numa vida cheia de pecado e não quer abrir mão dos seus pecados.
não quer reconhecer seus erros, não quer reconhecer suas falhas, não quer reconhecer suas vulnerabilidades, continua resistindo à palavra, continua resistindo à Bíblia, continua resistindo à voz de Deus. E enquanto você resiste à voz de Deus, você não tem libertação. Se você não é liberto, você está condenado pelo pecado e as suas orações não são ouvidas e não são respondidas. Quantos hoje estão dentro da casa de Deus e são joio? Joio! Completamente joio! Quantos hoje estão lá junto com o trigo? Ele senta no mesmo lugar que o trigo, ele ouve a mesma palavra que o trigo, mas ele não é trigo, ele não é joio, ele é joio, ele não é trigo. Ele é joio, não é trigo. Se você pegar o joio e esmagar o joio, não sai uma semente dele. Mas se você pegar o trigo e esmagar ele, ele está cheio de sementes. Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus? Quantas pessoas estão lá ouvindo a palavra todos os dias, mas o coração está duro, está resistente, não se converte, não abre mão dos seus erros, não abre mão dos seus pecados, continua indo à casa de Deus, ouve a palavra, mas resiste à palavra e volta para casa, pecando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas erradas que sempre faz. É apenas alguém que veste a capa de crente, mas não é crente. É apenas alguém que se declara cristão, mas não é cristão. Porque o cristão, ele é discernido. O cristão, você consegue achá-lo pelos frutos que ele dá, não apenas pelas palavras que ele fala. Ele pode dizer que é crente, mas se ele não respeita a esposa, não é. Ele pode dizer que é crente, mas se ele continua roubando, enganando, trapaceando, ele não é. E quantos outros estão dentro da casa de Deus, enganando, trapaceando, maltratando suas esposas, fazendo coisas erradas, vivendo uma vida de pornografia na internet, fora de casa, e vai para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, diz que é ministro de Deus, está enganando as ovelhas, está enganando o povo, está fazendo coisas erradas, está fazendo coisas terríveis, tem capa de crente, mas não é crente, se diz cristão, mas não é cristão, se diz ministro, mas não é ministro. Com Deus não se brinca. Deus vai cobrar, o pecado vai achar. É por isso que a gente vê tantos escândalos hoje. Meu Deus, nós estamos nos últimos dias, irmãos. Não dá para brincar com a palavra. Jesus está voltando, o amor está se esfriando. As pessoas não respeitam mais umas às outras. Não existe respeito, não existe amor. Existe apenas pessoas um querendo passar por cima do outro, puxar o tapete do outro. O mundo está se findando. É guerras e mais guerras nesse mundo. É falta de amor, é o pecado cada vez mais dominando esse mundo, coisas que as pessoas antigamente abominavam, hoje elas fazem e acham que está tudo certo, que Deus aceita o pecado desse jeito, e Deus não aceita. Deus continua condenando o pecado, as práticas erradas, pecaminosas, Deus continua condenando. Quantos ministros que se dizem pastores mudaram a mensagem para encher suas igrejas, encherem os seus bolsos, mas não pregam a verdade, não condenam o pecado, são apenas pastores que querem falar palavras afáveis, amáveis, palavras que as pessoas se agradam para encher os seus bolsos de dinheiro, para encher as suas igrejas, mas estão condenando essas pessoas ao inferno, estão condenando essas pessoas ao lago de fogo e enxofre, porque não falam a verdade que confronta e que liberta. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Ou a gente abraça a causa do Evangelho, ou a gente se engana e espera as consequências. Ou a gente abraça a mensagem, ou a gente se engana e espera as consequências. Com Deus não se brinca. Que Deus levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Essa é a minha oração. Faça assim com a sua mão. Receba.
Que Deus levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que falam a verdade, que andam na verdade, que pregam a verdade, que anunciam a verdade. Doe o que doer, custe o que custar, pagando o preço que for, mas ganhando almas para Cristo. Não pregando um evangelho adulterado, não pregando o evangelho que as pessoas querem ouvir, pregando a verdade que confronta e que liberta o pecador. Que Deus levante essas pessoas. E se você deseja ser uma delas, receba em nome de Jesus. Então, o pecado, ele impede com que as nossas orações sejam ouvidas. O pecado gera morte física e espiritual. Quantas pessoas morreram por consequências do seu pecado? A pessoa foi lá, se drogou, teve uma overdose. Pela consequência do pecado, ela morreu. O pecado gerou uma morte física. A pessoa não deu ouvido à palavra que confronta ela nos seus pecados, mas continuou resistindo de coração duro à palavra de Deus. Morreu. Deus chamou essa pessoa para a eternidade, acordou no inferno, acordou no sofrimento eterno. Por quê? Porque não deu ouvido à palavra que confronta o homem nos seus delitos e pecados. Teve morte física e espiritual. Pecado faz você morrer fisicamente pela consequência que ele pode gerar de algum ato que você fez que pode ter tirado a sua própria vida, como se metendo em lugares onde você sabe que não podia ir, você foi, botou sua vida em risco e morreu. Isso é pecado, porque você não foi prudente, você foi imprudente, e só Deus sabe os motivos porque de repente você foi lá, e porque você morreu, e você vai acordar numa eternidade de dor e sofrimento, porque o tempo que você teve aqui na Terra para se arrepender, você não se arrependeu. E só para você entender isso bem, olha o que diz Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Pecado gera morte. Esse é o salário do pecado. Quarto, o pecado nos leva para o inferno. Já falei aqui, Mateus capítulo 18, verso 9. Se o teu olho te escandalizar, arranca e tira-o para longe de ti. Olha o que a Bíblia vai fazer uma comparação aqui tão forte a respeito do pecado. Olha o que a Bíblia vai dizer. Se o teu olho te escandalizar, arranca e tira-o para longe de ti. Melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e seres lançado no fogo do inferno. O que Jesus está dizendo aqui não é para você chegar lá e arrancar o teu olho, é para você entender que se algo na tua vida te faz pecar, você tem que anular isso completamente na tua vida. Você entender o seguinte: o pecado ele é tão grave, ele te destrói tanto, ele acaba tanto com você, que se fosse necessário, era melhor você entrar maneta no reino dos céus. Era melhor você entrar sem um olho no reino dos céus do que ter os dois olhos e ir para o inferno. Nós temos que entender que o sofrimento de perder um membro, que gera grande sofrimento na vida de um ser humano, não é maior do que ir para o inferno. O que Jesus está dizendo aqui não é para que você arranque o teu olho, mas é para que você entenda que não existe sofrimento nessa terra que seja maior do que uma eternidade no inferno. É isso que Jesus está falando. Então, vigia. Vigia com a tua vida. Vigia com aquilo que você tem feito. Vigia com aquilo que você tem falado. E hoje, faça uma introspecção da sua vida e veja aonde você tem errado, aonde você tem falhado, e arrependa-se. E confesse isso a Cristo hoje. E confesse a Cristo como teu Senhor e Salvador. Porque se houver arrependimento genuíno no teu coração e fé no teu coração, pode ter certeza, haverá salvação para a tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Faça assim, receba essa palavra em nome de Jesus. E eu quero aqui falar rapidamente, que a gente vai terminar agora. 3 ingredientes
3 ingredientes que nos fortalece para vencermos o pecado. Primeiro, leitura e prática da palavra de Deus. Tem que ler e praticar a palavra de Deus. E praticar a palavra de Deus é justamente fazer o que ela te ensina, abrindo mão da tua vontade para fazer a vontade de Deus. Então, leia e pratique a palavra de Deus e você vai ter a força para vencer o pecado, porque a palavra de Deus vai gerar fé no teu coração, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. E essa fé que a palavra de Deus vai gerar no teu coração é que vai te dar força de você negar a sua carne, de você negar o pecado e vencer o pecado e viver uma vida reta na presença de Deus. Segundo grande ingrediente para que a gente possa vencer o pecado é a perseverança em oração. Perseverar em oração, diz a Bíblia, velando nela com ações de graça. Olha o que diz, você tem que perseverar orando e agradecendo. Agradecendo pelo que ele já te deu, agradecendo pelo que ele está fazendo hoje na tua vida e já agradecendo pelo que ele vai fazer. Isso é oração. É você entrar na presença de Deus e, entrando na presença de Deus, você vai adorar a Deus, porque a oração ela é uma adoração ao Senhor, é um louvor a Deus. É você entrar na presença de Deus adorando, agradecendo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que você já fez, por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida, por tudo que o Senhor vai fazer, velando na oração com ações de graça e dando glória a Deus, exaltando a Deus, exaltando o nome do Senhor Jesus, adorando a Ele. E depois que você agradecer bastante, você adorar bastante, aí você sim coloca as suas petições diante de Deus e Deus vai ouvir as suas orações porque você está renunciando à tua carne para fazer a vontade de Deus. Então, o segundo grande ingrediente é perseverança em oração. Olha, eu só vi crente cheio do Espírito Santo, crente que ora. Eu só vi crente cheio da palavra de Deus, crente que ora. Eu só vi crente com autoridade para expulsar demônios, para repreender demônios e potestades, crente que ora. Eu nunca vi na minha vida, em todo o meu tempo como homem de Deus, em todo o meu tempo que eu resolvia seguir esse Deus, servir esse Senhor, eu nunca vi na minha vida uma pessoa que não ora ter autoridade espiritual. Nunca vi. Às vezes você vai num lugar, aquela irmã só sabe ler a Bíblia. Não lê livro nenhum, só sabe ler a Bíblia. Aquela irmã é irmã de oração, o tempo todo orando. Meu amado irmão, às vezes você vai nesse lugar, você vê uma autoridade tão grande na vida dessa mulher, na vida dessas pessoas. Pessoas simples, pessoas muitas das vezes com pouquíssima instrução, mas com um conhecimento de Deus, com uma profundidade de Deus, com uma autoridade espiritual tão grande que você nunca viu em nenhum ser intelectual que conhece a Bíblia de capa a capa. Sabe por quê? Porque são pessoas de oração. Você quer ser um homem cheio de Deus, ser uma mulher cheia de Deus? Leia e pratique a palavra, medite e reflita na palavra em primeiro lugar e seja uma pessoa que persevere em oração, porque perseverando em oração, quanto mais você orar, mais de Deus você vai estar, mais do Espírito Santo você terá. Em nome de Jesus, receba essa palavra para a tua vida. Terceiro, jejuar e se consagrar. Jejue, se consagre. Tira sempre um dia para fazer um jejum, para se consagrar, para negar os prazeres da carne. Tira sempre um dia para que você possa dizer hoje o que eu gosto tanto na minha vida. Vá lá e se abdica daquilo e faça um momento de jejum, de consagração. Jejum e consagre. Jejum é consagração. A rainha Esther, antes dela falar com o rei, ela jejuou e botou o povo todo para orar e para jejuar, se consagrando, para que quando ela chegasse na presença do rei, o rei estendesse o cetro para ela e pudesse ouvi-la. Então, meu amado irmão, o jejum, ele serve tanto para que a gente se consagre, para que a gente se santifique e tenha uma vida cada vez mais poderosa na presença de Deus, mas ele serve também para que Deus venha escutar
aumentar as nossas orações, para que Deus venha atender os nossos pedidos. Então, persevere em oração, jejue, se consagre, leia e pratique a palavra de Deus, que você vai vencer o pecado, vai ter uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de autoridade espiritual, e o diabo não vai poder cirandar com a tua vida e nem com a tua família, porque crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E para a gente terminar, busque sempre ser cheio do Espírito Santo, com todo o seu coração. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, busque a Deus. Busque ser cheio do Espírito Santo. Busque a unção do Espírito Santo. Busque o poder do Espírito Santo. Busque a pessoa do Espírito Santo na tua vida todos os dias, com todo o seu coração. Vá à presença de Deus e peça: Senhor, me enche com teu Espírito Santo, meu Pai. Me enche com teu Espírito Santo, meu Senhor. Enche a minha vida com teu Santo Espírito, meu Pai, de tal forma que as pessoas, ao olharem para mim, só vejam a Ti, só vejam a Ti, só vejam a Ti. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você: não brinque com o pecado, porque o pecado te condena, o pecado te leva para o inferno. Então não brinque com o pecado. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse os seus pecados, confesse Cristo como teu Senhor e Salvador e peça a ajuda de Deus para vencer o pecado todos os dias, e busque todos os dias ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Levanta, agradece a Deus pelo dia e diz assim para o Senhor: Senhor, me enche com o teu Espírito Santo, meu Pai. Me enche com o teu Santo Espírito, me dá poder, unção e autoridade para vencer o pecado mais um dia, para estar no centro da tua presença, para ter autoridade espiritual, poder que vem de ti, meu Pai. Me enche com teu Espírito Santo e me ajuda, meu Pai, a vencer o pecado. E Deus vai te ajudar. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Quero terminar essa mensagem orando o Pai Nosso com vocês, e depois nós vamos fazer as demais orações para o término do culto. Amém? Feche seus olhos agora, curva sua cabeça. Coloque a palma da sua mão para cima e ore comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, receba a sua oração. Senhor, abençoa cada vida, meu Pai, que ficou conosco até agora. Sejam todos ricamente abençoados. Que eles possam entender essa mensagem. Com o pecado não se brinca, porque o pecado nos acha. Que eles possam se arrepender dos seus pecados, meu Pai, e procurar viver uma vida santa e reta diante de Ti. Eu abençoo cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu quero aqui também convidar você que ainda não confessou Cristo como teu Senhor e Salvador, e hoje deseja confessar Cristo como teu Senhor e Salvador. Faça a oração de confissão agora. E você que está afastado, você que se afastou de Jesus e quer voltar para Jesus, eu te convido nessa hora, nesse momento, a fazer a oração de confissão, confessando Cristo como teu Senhor e Salvador. Então você que deseja receber Cristo como teu Senhor e Salvador, e você que deseja voltar para Jesus, repita a oração que eu vou fazer agora, e depois, quando eu terminar essa oração, que você vai repetir, eu vou fazer uma oração específica pela tua vida, amém? Repita essa oração agora, diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu reconheço que sou miserável, que sou pecador. Portanto, Jesus, eu me arrependo de cada pensamento, ato ou palavra que errei, que pequei, Jesus, me perdoa. Nesse momento, Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador, e te peço humildemente, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a viver uma vida santa e reta diante de Ti, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Receba essa oração agora. Senhor, abençoe cada vida, meu Pai, que fez essa oração, que sejam todos ricamente abençoados. Que o Senhor firme eles na
tua presença e que eles possam ver a tua glória, que eles possam crescer a cada dia na tua graça e no teu conhecimento. Eu abençoo cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, mais um domingo de louvor e adoração ao nosso Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o único que é digno de todo louvor e de toda adoração. E é nesse espírito que nós vamos clamar a Deus através do louvor, que Ele venha nos ressuscitar, que Ele venha nos fazer nascer de novo, a cada dia um novo nascimento, a cada dia negar a si mesmo, a cada dia tomar a tua cruz, tomar a nossa cruz e servir a Jesus, porque Ele é o único que nós amamos, que nós honramos, que nós adoramos, porque só o Senhor deve ser dada a adoração. Em nome de Jesus. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues para vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, me faz um milagre,
Me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Aleluia. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença aqui nesse lugar. Ressuscita-nos, Senhor, a cada dia. Enche-nos com teu Espírito Santo. Que sejamos cheios do teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha nessa noite curar, restaurar, avivar e abençoar todos que estão em adoração conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu quero agora fazer uma oração por você que precisa, que você quer fazer um pedido de oração, né? Nós vamos fazer agora o clamor da vitória, nós vamos orar pelo teu problema, pela tua luta, pela tua dificuldade. É nesse momento, é nessa hora que nós vamos orar. Conte conosco aqui da Igreja Evangelho e Salvação para estar sempre intercedendo e orando pela tua vida. Então, nesse momento, você que tem um pedido de oração, feche mais uma vez os teus olhos agora, curve a tua cabeça, coloque a palma da tua mão para cima, receba a oração que eu vou fazer agora. Se você quiser orar juntamente comigo, pode orar também. Una a sua fé com a minha agora, receba a oração que eu vou fazer, e se quiser orar comigo, ore juntamente comigo. Receba essa oração. Senhor, eu quero abençoar cada vida, meu Pai, que está passando por uma luta, por um problema, por uma dificuldade. São tantos problemas, Senhor, são tantas lutas, são tantas dificuldades, que o Senhor sabe, o Senhor conhece. Mas, Senhor, como eu não posso estar com cada um deles presencialmente agora, Senhor, eu sei, Senhor, que o Senhor sabe, que o Senhor conhece, e te peço, meu Pai, contempla cada luta, contempla cada prova, contempla cada problema e dá vitória ao teu povo, dá vitória ao teu povo. Pai amado, pessoas, ó Pai, que estão passando por crises emocionais graves. Senhor, em nome do Senhor Jesus, liberta essa pessoa, meu Pai, da crise de ansiedade, da síndrome do pânico, da dor, da angústia, do sofrimento, da amargura de alma, da tristeza profunda. Liberta essa pessoa agora. Enche ela, Senhor, de paz. Enche ela da tua alegria, porque a tua alegria é a nossa força. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, liberta essa pessoa do medo, enche o coração dela de coragem, de fé e de ousadia. Senhor, também, meu Pai, essa pessoa, Senhor, que está passando por alguma enfermidade física, seja, Senhor, meu Deus, meu Pai, no pulmão, nos olhos, na garganta, Senhor, na bexiga, no ovário, nas trompas de falópio, Senhor, seja, Senhor, meu Deus, meu Pai, no coração, Senhor, no pulmão, nos rins, no baço, Senhor, seja, Senhor, meu Deus, meu Pai, na vesícula, na pele, nas veias, nas artérias, nos ossos, debaixo da unha. Senhor, onde existir, Senhor, meu Deus, meu Pai, uma enfermidade física, liberta essa pessoa agora, meu Senhor, liberta essa pessoa nessa hora, cura essa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, restaura casamentos, restaura famílias, restaura ministérios. Senhor, abre porta de emprego para aquele que está desempregado, promove aquele, meu Pai, que tem trabalhado diligentemente, meu Pai, esperando uma promoção, promove essa pessoa no emprego dela. Pai amado, essa pessoa, Senhor, que está, Senhor, com uma causa na justiça há anos, que parece que o juiz esqueceu dela, parece que o juiz, ó Pai, nunca olha para essa causa, que essa causa possa sair a favor dessa pessoa que está sendo injustiçada, meu Pai, e que ela em breve esteja contando o testemunho dela de vitória. Pai amado, nesse momento, meu Pai, eu te peço, Senhor, são tantas, Senhor, mas são tantas potestades, meu Pai, são tantas potestades, meu Senhor, repreende agora em nome de Jesus, lança por terra agora, meu Pai, esses demônios, lança por terra agora essas legiões demoníacas, meu Pai, que aflige as pessoas,
que inflama as pessoas, meu Pai, contra a tua vontade. Meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, vai lançando por terra agora, meu Pai, toda ação do diabo e seus demônios contra a vida dessas pessoas. Vai lançando por terra agora, meu Pai, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda palavra de maldição lançada, toda praga lançada, tudo que foi feito, armado, desejado, planejado, arquitetado e forjado, meu Pai, para destruir vidas, famílias, meu Pai, que caia tudo por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, eu abençoo cada uma dessas pessoas, meu Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E eu quero nessa hora, meu amado irmão, falar para você que está assistindo essa mensagem, nos ajude, contribua com esse ministério. Como é que eu posso contribuir? Dá o seu joinha aí no vídeo, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode, se inscreve no canal, faz um comentário, fala desse canal para muita gente, divulga esse canal para muita gente, compartilha os vídeos desse canal. Fazendo assim, você vai estar ajudando a causa do Evangelho. Se você fizer uma análise do nosso conteúdo, você vai ver que a nossa única preocupação aqui é pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. E nós precisamos muito da tua ajuda. Ninguém faz a obra de Deus sozinho, e nós sabemos disso. Portanto, você que nos assiste, você que está conosco, eu te peço, divulgue esse canal com o máximo de pessoas que você pode. Compartilha o vídeo que você acabou de assistir, os vídeos desse canal com o máximo de pessoas que você pode. Dá o seu joinha aí nos vídeos, faz um comentário, ativa o sininho para receber as notificações, porque fazendo assim, o YouTube vai entender que as pessoas estão interagindo com o vídeo, com o canal, com os vídeos, e vai distribuir os vídeos desse canal para muito mais pessoas, e o Evangelho de Cristo vai chegar a muita gente. E a tua contribuição vai estar nisso. Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente, e vamos orar para terminar o culto e depois empreitar a bênção apostólica. Amém? Então feche os teus olhos agora, curva a tua cabeça. Senhor, neste momento, nós te agradecemos por esse culto, por essa reunião cultica, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, meu Deus e meu Pai, pela tua unção, pelo teu poder, pela palavra, pelo louvor. Te agradecemos, Senhor, meu Deus e meu Pai, pelas orações, por tudo que o Senhor manifestou aqui nesse lugar através de nós. Te agradecemos, meu Pai. Que culto maravilhoso, que palavra maravilhosa. Senhor, que presença maravilhosa. Te agradecemos, meu Pai. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela palavra, muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelo louvor, muito obrigado por tudo, Senhor. Assim encerramos este culto, te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Faça assim com a sua mão e receba a bênção apostólica da parte de Deus. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre as vossas vidas até a volta de Cristo. Quem recebe, diga amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente até o próximo culto, querendo Deus.